E hoje, galera, a gente inicia o segundo capítulo desse livro aqui, ó, A Dança das Energias. E o que que rola, o que que acontece? Então tá, vamos lá. Ele vai começar a falar sobre o pensamento. E aí você fala assim, bom, mas e aí, né? Pensamento, uma coisa à toa. Como é que a gente voa quando começa a pensar? É ridículo, né? Ninguém vai conhecer essa música aqui, depende. Depende do pessoal que está assistindo. Acho que até vai, porque quem acompanha o meu canal usualmente está um pouco mais a idade avançada, né? Eu não sou tão novinha também, vamos combinar, né? Mas está todo mundo bem-vindo, independente da idade. Até eu acho que pessoas mais novas deveriam ver também, que isso muda a vida de vocês, muda a vida nossa, muda a vida de todo mundo. Mas vamos lá, vamos lá. O que que acontece? O pensamento é o princípio de tudo e todas as coisas. Mas da onde que ele emana, né? Então ele fala o seguinte, que é uma emanação do espírito. Aí você fala, bom, tá bom, é uma emanação do espírito, mas eu não estou entendendo muito bem, porque isso aí está muito etérico para mim, para que eu consiga entender. E a gente tem uma explicação que é bastante interessante sobre como a gente percebe o mundo. Até em outros vídeos, eu não lembro quais exatamente, vocês vão ver na playlist, a apreensão do mundo, que eu dei uma aprofundadinha básica. Né? Eu não sou uma pessoa estudiosa de anatomia, coisa que eu valho. Mas a questão a gente vai aprender o mundo pelos 5 sentidos e todos eles vão absorver informação através de ondas, sejam ondas visuais, sejam ondas de som, né, que vão chegar aqui pelos ouvidos, seja pelas papilas gustativas, quando a gente vai aprender o sabor. Então a gente vai aprendendo pelos 5 sentidos o mundo, vai processando aqui dentro, né, do cérebro. Então você tem os órgãos próprios, né, que eles vão dar uma aprimoradinha, depois vai comparar ali no neocórtex. Cada neocórtex tem as divisões de acordo com as funções que tem. Então seria o visual, seria o auditivo, compara com a memória, com imagens que tais que o valham, ou então memórias de som, memórias do gosto que a gente tem. Então a gente tudo tem uma caixinha de memórias, né? E vai comparando para depois dar o sentido, o significado. Você fala, bom, então, se eu tô tendo tudo isso, imagina. Então tudo está se processando só aqui, não tem essa coisa de espírito, nada, que espírito, coisa. Tá falando o quê? Não, tem sim, é porque assim, ó, você vai, imagina que você tem um movimento que vai, daqui a gente até viu também, né, em aula passada, como a gente tem um movimento da energia vital, né, que ela leva lá para o espírito e ela tem um movimento que traz para o corpo físico. Então, como é que é? Você tem os 7 corpos, né? Pode ser que a gente tenha mais corpos, menos corpos, mas depende da questão de divisão, de subdivisão. Por exemplo, os kardecistas, eles falam que a gente teria, então, o corpo físico, né? Você tem o corpo etérico e você tem o perispírito. E aí, só que ele fala que o perispírito, ele tem várias camadas. Essas várias camadas seriam, por exemplo, pela teosofia ou ocultismo, nomes diversos que a gente dá, como corpo mental, mental superior, mental inferior, corpo astral, né? Bom, enfim, e por aí vai. Mas, vamos pensar, e o eu sou, que seria o espírito, ou eu sou, a presença divina, antes de tudo isso. Só que é uma questão que parece que está tudo separado, né? Então, eu não sei, não estou vendo exatamente. Tem autores que dizem que haveria uma ligação dos corpos magnética, né? E pelo menos do duplo etérico para os outros corpos, o perispírito, que seriam os outros corpos sutis. E quando você sai, por exemplo, para você fazer uma viagem astral, você fica ligado pelo cordão de prata. Quando volta, se você voltar muito rápido de um susto, pode ter um acoplamento meio ruim. Ou então, quando você tem um trauma, esse acoplamento pode ser meio ruim. E pode te causar diversos males, tipo mal-estar mesmo, até que tenha essa adequação. Então, pelo sono adequado, você andar em lugares bons de natureza, você dá um relaxamento mental, um relaxamento físico, para que as coisas voltem no lugar. Ou então um tratamento, né? Uma aplicação de bioenergia, uma reestruturação com uma ordem pelo terapeuta para que aquilo volte ao lugar. Então, é lógico que os terapeutas sabem como fazer isso, mas você tem meios, então, para você colocar, né, como as coisas deveriam estar. Eu não tenho essa visão, às vezes a gente até tem quando a gente treina muito. Tem gente que pode ter essa visão muito bem treinada para ver, né, todos esses corpos. Então, é mais fácil que a gente veja só a aura, né, do que ver tudo isso. Então, depende do grau de cada um de nós. Mas eu entrei aqui nessa conversa para tentar explicar como que a gente apreende o mundo.
E aí, essa coisa de estar longe ou estar perto, por perto é complicada, porque, em realidade, o próprio livro diz que esses corpos, além do corpo físico, é difícil você situar onde eles estão, porque eles se interpenetram, né? Eles têm as qualidades próprias, que você pode denominar cada um com o nome e as funções que eles desempenham, mas a questão de você parar e pensar sobre lugares que ocupam o espaço pode ter uma certa dificuldade, justamente porque eles se interpenetram. E o que é o espaço, né? Daí a gente começa a filosofar demais. Mas então vamos pensar aqui que independente da onde está o espírito, da onde ele é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Vamos pensar que tentar abstrair essa questão de espaço, onde cada coisa se localiza, mas que existe um movimento de dentro para fora e de fora para dentro. Existe um movimento em que o espírito, então você apreendeu o mundo pelo aparato físico, mas essa apreensão do mundo e essa energia vai para o espírito para que ele entenda e absorva o mundo de acordo com todo o nosso aparelho sensório, né? Todo o nosso aparato sensório e de processamento de informação como um grande robô biológico, ele leva para o espírito tem essa compreensão, então, por esse aparelho todo na 3D, e ele vai dar uma resposta. Então é um intercâmbio constante. Ele está recebendo, vendo coisas que são aprimoradas aqui por esse aparelhamento, chega para ele, e aí ele manda de volta aquilo que ele sente, aquilo que ele quer como comando. E daí o pensamento, então, ele é emanado do espírito. Mas a apreensão do mundo, você tem sempre essa interface das coisas que chegam por aqui, vão para o espírito, do espírito volta. Né? Então vai e volta constante. Aí você fala assim, mas será que vai? Será que volta? Ou será que é tudo ao mesmo tempo? Pode ser, né? Pode ser, porque se o espírito é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, então vamos esquecer essa questão de localidade, mas a questão é do espírito para o físico, do físico para o espírito. Acho que fica mais fácil, porque a gente tem a presunção de entender todas as coisas e é um pouquinho complicado. A gente começar a arranhar a superfície, eu acho que a gente já se preenche de significado, tanto para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, como para a atitude correlata que vem depois, para a gente colocar em prática aquilo que faz sentido com o conhecimento que tem. Filosofia grande, né? Aquela vou falando bastante, vai dando certo. Vamos lá. Então, perfeito. Aqui o que a gente tem? Ó. Aí, o pensamento, ele é uma formação, né? É formado pelo espírito, aquilo que a gente estava falando. Mas ele cria energia de acordo com a evolução do emissor. Então, pare e pensa como que você se alimenta de informação e como que você dá de volta essa informação para o mundo que te cerca. Então, imagina o quanto as coisas te afetam. Né? A gente está vivendo, está se relacionando com as pessoas, se relacionando com o nosso trabalho, com as nossas ideias, com as coisas que a gente quer, com o dia a dia. E aí, as coisas tendem a terem uma resposta, e nós vamos ter uma resposta às respostas. E assim é um intercâmbio constante entre ação, dar e receber de todos os lados. E a questão é que quanto mais eu tenho tranquilidade, paz de espírito, confiança em mim, confiança numa força superior, por mais que a tormenta seja complicada ao redor de mim, né, eu vou saber lidar em todos os níveis com a situação que se apresenta. Porque se eu me desesperar, se eu ficar com raiva, se eu me agitar muito no meio em que a gente vive, eu começo por criar formas, pensamentos densos e pesados, depois eu vou exteriorizar isso. Aí existe até uma possibilidade de compreensão de acordo com uma metáfora que é bem interessante. Imagina um círculo, uma roda. Quando você está bem no centro, você está centrado, né? E isso até se aplica para o princípio alquímico dos opostos. E a lei do ritmo, que nada para, tudo está em constante movimento. Quando você está no centro, você está voltada para dentro e para paz e tranquilidade para resolver o que está fora. Quando você está muito na superfície, que tudo... Imagina que você está ali na superfície da roda. Imagina que a roda está girando. Se você está bem na superfície, qualquer giro completo que se faça, a dor é muito grande, não é? Porque você está sempre olhando para fora,
porque você está girando, 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 e você é a parte de fora da roda, e isso é horrível, né? Quantas pedrinhas no caminho. Agora você pega e vem para o centro, e você sabe que tem várias camadas que te protegem, e você está lá no centro, em tranquilidade, e você tem a possibilidade de olhar toda a estrada, e você fala, aqui parece que eu não mando nada, daí você se centraliza mais e vai no motorista, aí você vai para lá, entende? Então, daí você começa a parar e pensar, não, interessante. Aí o motorista pega pelo Google Maps e vê o mapa. Daí ele pega e vê a previsão do tempo. Daí quanto mais você está no centro, mais você tem possibilidade de reagir de forma inteligente. Do que você ficar nas extremidades e você se deixar estar à mercê de toda a tormenta que acontece ao seu redor. Então, com isso, eu não quero dizer que você não vive e não tem experiências. Eu quero apenas dizer que você tenha por hábito rezar, centralizar, silenciar e cultivar uma mente serena. Porque aí você vai ter energia suficiente para que você use de forma sensata e adequada para melhores resultados para você e para quem te cerca. Aí você fala, ai, Carla, mas é horrível viver assim. Existe um preço para todas as coisas e todas as formas que a gente vive. Não se exaltar e guardar energia é importantíssimo, porque essa energia que você desgasta de forma desordenada e incoerente, ela te traz mais problemas pela reação do meio, aonde você despejou sem consciência, e também faz com que você tenha falta, quando necessário, para uma utilização adequada. Né? Por quê? Porque o pensamento ele é uma exteriorização do corpo mental, né? Então você tem várias coisas que você vai fazendo que você vai tendo problema. Então, como que forma o pensamento, a gente vai ver aqui as características, mas é uma exteriorização do corpo mental. Então você está doando parte da tua energia, da tua composição, da tua consistência, fora outros efeitos que vai acontecer. Então, que você tenha bons pensamentos, porque a gente vai ver inclusive a forma pensamento, a ideoplasia, a gente vai ver tudo isso, e vocês vão ver como isso afeta vocês e como afeta o meio, né? Então a gente cria, a gente peca por pensamento, é bem verdade isso, e a gente sofre as consequências do que pensa. Você não peca só pelas atitudes que você tem ou por aquelas que você deixa de praticar, mas você peca pelos pensamentos que invadem o meio em que você vive, e não só aquele meio que você percebe, o meio como um todo, porque não existe distância para o pensamento. Então vamos lá, o que mais que ele fala aqui? Ó? O pensamento é constituído por átomos de matéria desconhecida. Tá? A velocidade superior à velocidade da luz, que é 300 km por segundo. Mas eu não acredito nisso, quando você fala assim, a velocidade é maior, o pensamento tem a velocidade maior que a velocidade da luz? Não acredito. Aí você fala, mas como assim você não acredita? É porque eu acredito que ele não precise viajar, considerando que estamos todos interligados. Aí você fala, por quê? Porque a telepatia é a questão da comunicação instantânea entre dois, emissor e receptor. E aí, imagina que você está pensando e o outro está captando ao mesmo tempo. Se ele está captando ao mesmo tempo, é porque vocês estão entrelaçados de forma quântica, todos estamos, mas em maior ou menor grau. E na mesma hora que você está pensando, o outro está pensando igual. Ele está recebendo de forma instantânea aquilo ali, né? As imagens que estão sendo feitas para um estão passando ao mesmo tempo, então não tem delay, não é porque ele é muito rápido, não, é o mesmo tempo, então não vai falar que é mais rápido, isso significa que talvez não necessite viajar, e isso vai ser confirmado, né, por vários autores, por vários estudos, principalmente de física quântica. Mas vamos lá. O espírito, através do pensamento, cria ao seu redor um ambiente espiritual, agregando o fluido cósmico universal com vibrações que correspondem ao seu estado evolutivo. Ok, o que a gente está falando aqui? A gente está falando do espírito, que ele pode ser encarnado e desencarnado. Mas de acordo, daí você fala assim, o que é esse estado evolutivo? Uma pessoa que passa por situações ruins ou difíceis, ela pode desenvolver muita raiva nela. E eu não estou julgando, tá? Tem situações que a gente sabe lidar, tem situações que não. Você não foi confrontado com algumas situações se o outro foi, então fica difícil. Então não é nada, por favor, não me tome como algo, como alguém que está querendo se colocar acima dos outros, porque verdadeiramente eu não sei como reagiria em certas situações. Isso aqui é uma grande escola, a gente está aprendendo todas as coisas, e a grande libertação é a libertação da mente.
Aí você fala assim, você sabe que eu estava me pegando até pensando esses dias sobre duas teorias que convivem e que eu acho que é complicado às vezes de explicar, porque tem gente que diz, nós estamos numa prisão, né? E aí tem gente que fala, não, você não está numa prisão, você está aprendendo. Então, a síntese das coisas parece que começou a fazer mais sentido. Aí você fala como? Porque, para e pensa, muitas vezes a gente quer entender diversos degraus da realidade, só que se a gente não entender bem o básico, a gente não consegue ir lá para frente. Sabe algo que eles falam quando você pensa em marketing digital, quando você pensa em qualquer coisa que você queira realizar, que você vai estudar? Aí você tem que, eles falam assim, faça bem feito o básico, o essencial. Porque a partir dele você tem como dar outros passos. Né? E assim é também com a gente em toda e qualquer coisa. Quando você vai cozinhar, você precisa entender como fazer o básico. Se você não souber como controlar a temperatura do fogão, né? Começa por aí. Como usar a panela correta para aquele tipo de cozimento. Quando você não entende o tanto de água que precisa para arroz, coisa básica, mas eu já fiz um erro crasso, né? Quando eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, nunca tinha feito arroz na vida, coloquei tantão de arroz empapado, esqueci, fui fazer uma torta, esqueci a torta no forno, virou uma coisinha assim, né? Então, as pessoas comeram fingindo felicidade, alegria. Depois que a gente ganhou intimidade, daí um amigo virou para mim e falou, Carla, eu nunca comi algo tão ruim toda a minha vida. Então, o que é a pessoa querendo fazer amizade com você? Mas aí depois você aprende a cozinhar, né? E aí as pessoas gostam mesmo, não é fingimento. Se bem que às vezes eu faço umas coisas alternativas, né? Mas vamos lá. Então, é o básico bem feito. E do básico bem feito que a gente estava falando, que eu fui para cozimento, qualquer outra coisa, mas é porque eu queria explicar para vocês e demonstrar a necessidade que a gente tem de, muitas vezes a gente abre muitos leques, tem uma curiosidade absurda, mas a gente tem que voltar e dar um passo de cada vez para que tudo faça sentido e para que a gente consiga retomar o caminho. Bom, então tá. Então pare e pensa que essa questão que estava me atormentando, que eu estava pensando, e aí, é o planeta prisão, não é? O que é isso que a gente vive? A nossa prisão, vamos parar e pensar que ela é mental. Aí você fala, como? Porque só eu, só você, nós temos as chaves que nos libertam dessa prisão mental, porque é tudo uma questão de percepção. Mesmo que haja, e eu acredito que existem sim, seres, né, que querem dominar, por quê? Porque eles estão, como diz, né, a Thaisa Kashamoto, eles estão a serviço de si mesmos. E a gente pode ser que esteja também, pode ser que a gente varie, né, que a gente faça assim, um pouco de serviço para o outro, um pouco de serviço para a gente, ou em maior ou menor medida, depende de quem está fazendo o quê. Mas a questão é, se a gente está sendo controlado, é pela percepção equivocada, né, de algo que nos contam por uma posição de vitimismo, ou até por uma crença desmedida, né, até se encaixa numa compreensão de mundo de vitimismo, onde eu sou vítima e o outro manda, o outro faz, o outro acontece. Aí você fala, mas não é isso que acontece verdadeiramente quando a gente pega os governos, quando a gente pega diversos estados, quando a gente pega ali no ápice? É verdade que isso acontece, mas a questão é o quanto eu tenho de manobra a partir do momento que eu consigo visualizar as coisas e consigo vibrar em frequências mais altas e consigo entender como eu posso prover, como eu posso me virar, como eu posso criar um meio mais favorável, então eu vou saindo disso. E o quanto eu dou menos importância para o meio. Então, são diversas situações que eu preciso aprender como ter responsabilidade, atitude de responsabilidade e driblar, como se fosse um jogo mesmo, bem elaborado, né? E aí, como que eu vou driblar toda a situação, todo o meio? Eu posso sofrer consequências do que estão fazendo? Posso, né? Mas eu não fico tão preocupada. Eu vejo com mais leveza, como possibilidade de aprendizado, como possibilidade enorme de aprendizado para a libertação das minhas amarras conscienciais, do que fazem com que eu pense que eu tô ao léu, né? Então, eu tô sofrendo as consequências? Estou, beleza, né? Tô gostando, não. Mas, o que eu acho? Vamos fazer cada qual aquilo que pode fazer da melhor forma possível. Nada é descartado. E aí, pode vir quem for, porque quando você tá
com um nível de consciência muito mais elevado, ainda que essa terra seja muitas vezes um jogo delicado e complicado, mas a gente vai aprendendo, né? E aí chega uma hora que quanto mais a gente aprendeu, mais maestria a gente tem e mais possibilidade de libertação, né? Então essa é a libertação. Então não importa se vai chegar no momento A, B ou C, como é que eu faço, como é que eu não faço, o que importa é foca em você, foca em aprender, foca em praticar e ter a responsabilidade de fazer o melhor para si e para quem te cerca. Aquilo que você pode fazer, você faz. O que você não pode fazer, você não faz. Simples, né? Você faz ou não faz. É questão a gente discernir, a gente separar as coisas. Mas vamos voltar aqui. Eu só fiz uma parte porque eu achei legal essa história do que a gente pode fazer e o que a gente pode fazer. E até isso veio quando falou sobre evolução, quando eu me deparei com a palavra evolução, né? Porque muitas vezes eu pensava, será que a gente pode acender uma luz, então, e aí você está livre da roda de samsara, ou você tem que ficar indo e voltando, indo e voltando? Eu acho que depende do nível de percepção que a gente tem. A partir do momento que a gente teve a iluminação, o que significa iluminação? É a compreensão de todas as coisas. Mas essa compreensão não é só a partir da leitura dos livros, ainda que ela seja muito importante, mas é a sabedoria, né? Que é aquilo que você aprende e apreende e faz parte de você. Mas vamos continuar aqui. Então, a gente está aqui, ó. Você vai criar, você como espírito, vamos por pouco. Então, a gente estava muito longe, que eu fiz uma digressão, fui lá fora, e agora a gente volta, né? O espírito encarnado ou desencarnado, ele tem ao redor de si, nós somos espíritos, mas na carne, né? E aí a gente, quando sai da carne, né? Quando a gente, o que chama de morte, né? A gente está, então, no plano espiritual, a gente tem os outros corpos, aqueles que resistem, e a gente tem, então, esse fluido cósmico junto com a gente, e a gente tem o que a gente tem por hábito, tá imprimindo ali, que são as emoções constantes, o tipo de pensamento constante que a gente tem. Uma pessoa que fica se queixando o tempo todo, reclamando do mundo, brigando, criando problema. Então ela vai estar com uma aura muito densa, muito pesada, muito encrenqueira essa aura dela, né? Agora a pessoa que ela vê o problema, tudo bem, ela não gosta, ela tem consciência, mas ela não fica no negativo, né? Ela fala, bom, tá aí a gente vai resolver, a gente vai ver o que a gente resolve, e a gente vai ver as coisas boas da vida, vai plantar, vai semear coisas boas, vai sentir o aroma do perfume, até porque, galera, muitas vezes as situações enganam. As emoções são tão fortes, a gente fica com elas, né? De coisas que aconteceram, de como as pessoas agiram, como reagiram, e a gente se liga àqueles capítulos específicos, e emoção se desfaz tanto para a gente quanto para quem nos cerca, né? Tem muitas pessoas que ficam presas às emoções, ressentidas, né? Com muita mágoa, com muita raiva, com muito isso, com muito aquilo, e não deixa fluir, né? E às vezes até tenta se aproximar, mas não tem jeito, porque a pessoa cristalizou. Só que essa pessoa é que mais vai sofrer, porque ela tá com uma coisa muito negativa cristalizada ao redor dela, né? Então ela vai atrair aquilo, vocês vão ver toda a consequência disso, né? Mas se não tem abertura, não tem chance, então entrega para a mão de Deus. Eu não acredito que Deus tenha mão, mas ele pode ter mão se quiser. Ó, aqui, nós temos as mãos, somos uma forma de, né, levar para a fonte. Então é isso, galera. Ó, dá para conviver, convive, não dá, não convive. Mas assim, não que seja por sua causa, porque você tem o coração pesado e tem raiva da pessoa, né? Deixa a raiva de lado, não fica alimentando isso, né? Dê uma chance para entender se é o outro que causa o problema ou se o problema é quem causa você. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você tem que perceber se você está carregando uma mágoa e querendo culpar sempre o outro, colocando uma pecha porque não resolveu o mínimo necessário, né, de regra de convivência, ou se o que acontece ali, né? Às vezes o outro tem tanto para te ajudar, o outro tem tanto para te mostrar, e você pegando aquelas dicas, aquelas coisas, pode florescer a sua vida, e depois você vai ter o que compartilhar de volta. Você ficar sempre ali, né, naquela conchinha e só com o pessoalzinho tentando fazer fofoquinha e isso e aquilo, então isso é muito pequeno, faz mal para todo mundo. Ó, você vai ver como é que faz mal para você e para o outro. Vamos lá. Verdades inconvenientes. Não tá afim de ouvir? Sai daqui. Ou então, você manda pro povo fofoqueiro. Às vezes a gente fala, a gente escuta alguma coisa, mas vai pondo panos quentes, né? Não vai deixando aquilo tão pesado. Mostra o lado bom da pessoa. Vamos continuar então. Ok.
Pá, pá, pá. Através do pensamento, o ser humano se torna co-criador do universo, se tornando artesão do próprio destino. Então, o que significa isso? Tudo começa pelo pensamento. O pensamento é vida própria. Olha aqui as características, agora eu vou falar. Ó, o pensamento não está restrito ao mundo físico, nem à questão do espaço-tempo. Olha que loucura! O que eu penso hoje vai influenciar coisas do futuro e do passado. A física quântica já mostrou, tá? Experimentos, sim, que comprovam que vão influenciar coisas no passado. Tem até uma coisa interessantíssima dos livros do Dr. Joe Dispenza, que ele cataloga, tem ali, né, falando sobre da onde é aquela fonte, mas de pessoas que rezaram, só que elas não sabiam que elas estavam rezando para os doentes de um hospital que já estiveram internados. Elas estavam rezando para o passado, né, e não para o presente. E aí depois foram fazer correlação com o que aconteceu lá atrás, e o que aconteceu lá atrás mostrou a influência das pessoas que receberam a oração e das pessoas que não. Você falou, mas já aconteceu. Sim, só que aí isso demonstra realidades paralelas. Porque aquela outra realidade é como se, sem que tivesse rezado para elas, teve uma situação, e aquela que rezou teve outra. Você fala, mas cara, não está fazendo sentido. É muito mind-blowing, né? Uma coisa dessas. E eu não vou parar de explicar que a gente não vai ter a lembrança daquilo que foi mudado, ou então, usualmente não vai ter. Eu sou uma daquelas pessoas que lembra do efeito, que foi do efeito Mandela. É sério, é verdade. Porque, gente, como é que Mandela tá vivo se o Mandela morreu na cadeia? Eu tinha aquela memória de criança, eu falava assim, nossa, mas será que eu criei isso? Até que eu comecei a encontrar na internet falando sobre, deu inclusive o nome de efeito Mandela, porque eu não era a única. Eu falei, graças a Deus, porque eu sempre tive umas experiências muito fortes. Eu falei, eu não tô sozinha nisso. Eu não sei se você é uma das pessoas do efeito Mandela, mas eu vi que outras pessoas se lembravam disso. Só que isso não tinha acontecido na nossa realidade. Eles falam assim, então foi um surto coletivo. Não. Imagina que é muita gente, mas é um número muito alto de pessoas que se lembra. Não só disso, como de outras coisas, mas é que isso é um fato histórico, né, muito forte, de uma pessoa proeminente. Então, a minha lembrança é que ele morreu na cadeia de sei lá quantas outras pessoas, mas ele nunca morreu na cadeia, quer dizer, nessa realidade. Então, isso vai demonstrar pra gente a questão de realidade paralela. Não vou entrar aqui, a gente estava no pensamento. Eu sei que você está vendo esse vídeo meu, que provavelmente você gosta desses assuntos, né? Eu sou a prova viva da loucuragem que existe nesse mundo doido de meu Deus, mas vamos lá. Bom, então, ele tem características do pensamento? Física, química e eletroquímica. Tá, ok. O que isso significa? Você tem, aqui, a eletroquímica, você tem um campo eletromagnético, né? Dos pensamentos e emoções que você está gerando, que ficam ao redor de você. Ele emite na sua trajetória, o pensamento, uma onda que terá frequência baixa ou alta, dependendo do nível das qualidades que ele está carregando. Quando ele tem alta frequência, aquele pensamento, ondas curtas. Quando ele tem baixa frequência, ele tem ondas longas. Estamos, pois, sempre emitindo e captando pensamentos, não importa o lugar que a gente esteja. Aí você fala, então, o que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer que o tempo todo, conforme a gente pensa e sente, a gente está dando vida, através do nosso corpo mental, para a nossa aura. Quanto mais a gente alimenta, mais forte fica essas formas de pensamentos. Mas você vai transmitindo ondas ao redor. E você vai atrair para você ondas similares do éter que te cerca, das outras formas de pensamento, né? Então, você vai fortalecendo e vai fortalecer formas de pensamentos de terceiros. Se for coisas boas, você vai fortalecer o bem ao teu redor, tanto para te fazer bem, quanto para fazer bem para quem é dirigido, né? E isso pode ser de forma inconsciente, ninguém específico, mas a mesma pessoa que emite o mesmo tipo de onda de vibração, que tem a mesma forma de pensamento cultivada. Agora, imagina que se você está o tempo todo muito irritado, nervoso, desejando o mal dos outros, você vai atingir para você o mesmo tipo de onda, que vai se ligar à sua e fazer com que ela fique mais forte. E aquela força ruim que você criou vai te causar doenças, estagnação, roubar parte, né, da tua energia vital para poder vitalizar isso que é muito ruim. E aí todas as coisas ruins vão se ligar
e todo o teu destino vai ser marcado por coisas ruins. E você também peca não só contra a criação do teu próprio corpo e possibilidade de estar aqui e bem-estar, porque isso te foi dado de presente, mas também quem te cerca, porque você começar a desejar o mal para o outro e direcionar conforme os pensamentos são como dados que você lança para o outro. E a tua responsabilidade está aqui. Não é só pelas palavras que se diz, pelos atos que se tem, mas pelos pensamentos que se faz, porque são formas vivas que te cercam, são como lanças que você está atirando para o lado de quem você deseja o mal. Entende? Então é isso, galera. Eu tô gravando, eu vou fazer uns cortezinhos aqui para fazer edição, mas gostaria de continuar falando e vou falar no outro vídeo, porque senão vocês vão embora, porque as coisas são densas. Tem material para ser pensado, assim como eu disse, que cada passo é necessário e compreensão com a mente e coração daquilo que se ouve. É importante que esse conhecimento faça parte do nosso ser, para que nossas atitudes e pensamentos e desejos sejam muito mais coerentes com a vida que a gente espera e a gente deseja. Porque de nada adianta eu ficar falando para vocês só de tela mental, de reprogramação, de fazer um futuro bom, se eu não der os primeiros passos, tanto para vocês quanto para mim, que sempre tem que ser relembrados por qualquer um de nós, porque a gente fica muito ali fora, como uma grande roda, né, na superfície, e se esquece dos primeiros passos muito necessários para uma vida feliz, proveitosa e com planos realizados. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não perde. Hoje vai ao ar, né, essa aula, e aí amanhã vai a outra. Depois eu vou colocar toda a coordenada de como eu estou estruturando os dias que vocês vão poder seguir essa playlist. Um beijo para vocês. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus interior, saúde seu Deus interior.